sabor e saúde, por Ari Bucione e Fábio Ferrolho. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, Ari. Bom dia, boa tarde, boa noite, Renata. Enfim, eu estou em Lisboa, vocês dois estão no Brasil, enfim. Aí acho que ainda é antes do almoço. Aqui já é antes depois. Do almoço. Para quem vai assistir à noite, de qualquer forma, fico boa noite. Que bom estar aqui, reunião semanal, nosso bate-papo semanal, com temas diferentes, com convidados sempre ilustres. Enfim, é incrível a presença rica que a gente tem tido no canal, né, Ari? E que bom. Obrigado por todo mundo que está nos assistindo, que tem nos prestigiado. Não esqueça de deixar o teu gostinho, aperta o blim-blim aí para o canal circular mais rápido, compartilha com todo mundo, para a gente poder crescer um pouquinho mais. Se vocês tiverem alguém para nos indicar, seja bem-vindo. Tem uma história bonita como a da Renata aqui para contar aqui também no canal, é sempre bem-vindo. Que bom estar aqui com vocês, Ari, bom demais estar aqui contigo. Hoje o tema é novo, vamos falar de food service. Aqui para Portugal, Renata, eu posso dizer que nós vamos falar sobre o canal Eureka, né? Hotéis, restaurantes e cafeterias, né? Se me permite. Né? Então, tema rico. Renata tem uma longa história aí para nos contar, muitos detalhes, enfim, já trabalhou e trabalha muito ainda na parte de R&D do food service, e a gente está curioso para saber também sobre isso. Afinal, no final das contas, tudo termina em sabor e saúde, né, Ari? Vai daí, exatamente. Vai daí que depois a gente sabatina a Renata aí com as nossas perguntas, Ari. Renata, muito obrigado por estar aqui, viu? Muito obrigado mesmo. Vai daí, Ari. É isso aí, Fábio. Vamos dar continuidade aqui ao nosso trabalho. Começou do nada, já estamos com vários episódios publicados. Esse acho que já é o 35, né? 35. Vai ser o 35, assim. Acho que vai ser o 35. Oba. Sinal que está indo, Ari. Sinal que... Eu acho que sim. Temos recebido comentários bastante estimuladores. A gente recebe sempre gente muito bacana aqui. E é um trabalho que eu adoro fazer. Obrigado, Fábio. E obrigado, convidados, por darem a gente essa oportunidade. Momentos tão agradáveis. Hoje temos um tema completamente diferente dos temas anteriores, ligado a alimentos, mas ligado a uma categoria de alimentos completamente especial, e chegamos mais próximo do consumidor desta vez. Então, sem maiores delongas, eu vou passar aqui a Renata para que ela se autoapresente, e após a autoapresentação dela, a gente começa com as tradicionais perguntas os nossos convidados. Renata, mais uma vez, muito obrigado. Em nome do canal, a gente agradece e fique à vontade. Se apresente, por favor. Olá, pessoal, Fábio e Ari. Eu que agradeço a oportunidade desse bate-papo, de poder compartilhar um pouco da minha história aqui com todos vocês, com os ouvintes. E, meu nome é Renata. Eu sou engenheira de alimentos de formação, moro em São Paulo, e eu vou começar a falar um pouco da minha história. Isso. Uma história que começou quando eu era criança, essa minha relação com os alimentos. Minha mãe, quando eu tinha uns 10 anos, me matriculou num curso chamado Prendas Domésticas. Olha aí. As feministas que me perdoem, mas foi o que minha mãe fez na época, e porque eu gostava já, tinha uma afinidade com preparar comida, e lá foi onde eu tive aí a oportunidade de começar, vamos dizer assim, formalmente a minha carreira, né? Eu até trouxe aqui um registro que eu tenho guardado até hoje. Olha só, que legal! Caderninho de receitas, que eu colecionava esses rótulos que vinham em volta da latinha de creme de leite da Nestlé. Isso é que eu chamo de vocação, né? Tá vendo? Então, assim, é interessante a história da vida da gente, né? E aí, com isso, eu fui crescendo, e meu pai foi um grande influenciador para me impulsionar nessa carreira de alimentos.
Em 88, ele me levou num evento na Unicamp chamado UAP, Universidade Aberta ao Público, e me levou direto na Faculdade de Engenharia de Alimentos, e eu fiquei, assim, maravilhada em ver a produção em escala, mesmo nas plantas pilotos. Aí ele me motivou a fazer um colégio técnico, e aí eu fiz, então, o Cotuca, me formei, fiz estágio, e aí eu queria fazer a faculdade, a Engenharia de Alimentos. Só que aí na primeira tentativa no vestibular, eu tomei pau, fiquei bastante chateada e acabei indo trabalhar como técnica. Tá. E fui trabalhar, eu morava em Valinhos, né? Fui criada em Valinhos, e eu fui trabalhar numa empresa de ingredientes chamada Stariarte. Olha só. E essa Stariarte, depois de uns anos, foi adquirida pela Kerry, quando a Kerry veio para o Brasil. Exatamente. E nessa empresa eu trabalhava na área de controle de qualidade e P&D. Joia. Fazia ali testes de emulsificante para sorveteria, panificação, mas eu fiquei ali uns meses e me sentia assim, muito feliz e falava assim, puxa, a vida não para aqui, não é isso que eu quero mais. E aí que eu falei para minha mãe, meu pai, eu falei assim, olha, eu preciso me dedicar, quero estudar, e eu tinha um gap de aprendizagem por causa da escola técnica, então eu dei um gás, assim, naquele ano, né, saí da Stariarte, fui estudar e, né, me ralei de estudar, passei na Unicamp, ainda que na última chamada, sabe? Fui raspa do tacho ali, mas a vontade era tão grande que a minha vaguinha estava ali esperando. Oh, que legal Aí, isso, né? Que bacana isso. Foi assim, Parabéns, parabéns. uma conquista assim de muita alegria. Aí eu fiz lá a faculdade e nessa época de universidade a gente sente que o mundo se amplia. Aí eu acabei trancando um período, fui fazer um estágio na República Tcheca, né, em Praga, por um tempo, aí depois eu voltei para o Brasil, fiz estágio em fábrica de pet food, e no último ano acabei indo fazer estágio no projeto do Parque Hopi Hari, em Itupeva. Bacana, bacana. E aí, nesse estágio que foi o marco, a minha entrada para o food service. E, então, assim, o parque tinha um projeto de alimentos e bebidas, onde tinha uma cozinha central, muito parecida com o que hoje está na moda, né, as dark kitchens. Então, ali você fazia uma produção centralizada e distribuía os alimentos pré-processados para finalização nos pontos de venda do parque. Então, ali a gente fazia, por exemplo, uma pré-cocção de uma carne e levava para o restaurante, lá ele finalizava no forno e já servia para o cliente final. E nessa desculpa te cortar, Renato, mas nessa fase você cuidava de todo o processo no sentido produção, controle de qualidade, segurança alimentar, enfim, tudo isso ou não? Uma determinada parte? Sim, eu fazia toda essa parte, não tinha uma segmentação. Então, a nossa equipe lá era formada pelo Andrés, que era o nosso supervisor, ali, nosso gerente, ele era um hoteleiro, eu como uma estagiária e praticamente me formando em engenharia de alimentos, tinha uma nutricionista, um chefe de cozinha e um ex-atendente de McDonald's. Então, essa era a nossa equipe de A e B, né, alimentos e bebidas, e aí, nessa comissaria, essa cozinha central, eu cuidava, então, de toda a produção desses alimentos. Então, tinha desde, por exemplo, vegetais processados, tinha carnes, guarnições, sobremesas, frutas cortadinha, né, esse sistema grab and go, que hoje já está popularizado no Brasil, naquela época, que foi em 99, era uma super novidade. Então, a ideia, a concepção do projeto do parque era bem inovadora para a época.
Legal, Tanto o André legal. como outros gestores do parque, eles fizeram antes assim uma visita em parques do mundo inteiro para poder trazer esse conceito de alimentação em parque temático. Bacana. Então, Ô, Renata, você me permite, deixa eu já te fazer uma pergunta, apesar da gente estar no começo aí, né? Enfim, mas assim, aí já deu para já deu para você sentir talvez um pouquinho o que era, de certa forma, a indústria, tudo isso. E por que eu te pergunto isso, né? Depois passaram-se os anos, quer dizer, hoje você tem uma bagagem enorme focada nisso, né? Na tua opinião, qual é a grande diferença? Ou seja, há alguma diferença entre uma indústria processadora e o mercado e o processamento no food service? Ou não? Na verdade, é simplesmente uma indústria diferente. olha, fundamentalmente, eu penso que é a mesma coisa, tá? Em termos de processo, não muda muito. A grande diferença é que na cozinha, numa cozinha central, você tem muita gente, né? Muita mão de obra humana ainda, é um processo muito artesanal, Tá, e a indústria ela tem uma mecanização maior, e tá. a escala ainda é pequena quando você depende aí de uma mão de obra humana, e na indústria você consegue escalar volumes altíssimos, né? E no sentido, quando você fala nesse sentido dessa dualidade entre artesanal e escala, né? É, você acha que, de certa forma, os cuidados com a segurança alimentar eles têm que ser redobrados? Então, não que na indústria isso não tenha que ser, mas na indústria talvez seja um lado mais fácil de padronização ou algo assim. Eu poderia considerar isso? Claro, claro. Olha, os cuidados em food safety, na segurança dos alimentos, ele é bem intenso também nessas cozinhas. Sim, Tem muitas práticas, muitas empresas também, por exemplo, de limpeza, uma Ecolab, Diversey, que ajudam muito nos procedimentos de segurança dos alimentos. E tem guarda de amostra, tem toda uma tá. legislação que faz um trabalho sério, é bem assegurado. Legal, legal. Muito bom. E aí, continua, Bom, Renata, então continua. essa foi a minha entrada no food service, e eu posso dizer para Aham, vocês, gente, que eu adorei esse estágio, essa vivência. Nós aham. inauguramos aquele parque, vocês não fazem ideia do trabalho que foi colocar aquela operação de pé, e era uma novidade dentro da engenharia de alimentos, né? É bem atípico você ver alguém da nossa formação indo para esse segmento. Hoje já é comum, mas naquela época era bem raro. E eu acabei gostando muito, trabalhei lá uns 2 anos, e aí apareceu uma oportunidade numa empresa em São Paulo que estava procurando um engenheiro de alimentos júnior com experiência em food service. Aí, quando eu vi aquilo, eu falei assim, essa vaga aqui é para mim, né? Quantas pessoas assim com esse mesmo perfil existiriam naquela época, né? E aí, dito e feito, eu fiz o processo seletivo e acabei pegando essa vaga, que era para trabalhar, então, na Yum Restaurants, que é uma empresa americana detentora das marcas KFC, Pizza Hut, Taco Bell no mundo. E eles estavam trazendo a rede KFC de volta para o Brasil. Então, eles estavam formando aí um time, e eu entrei para trabalhar, então, no R&D, Q&A, né? Então, eu fazia tanto o P&D como a qualidade. Essa área, depois de um tempo, migrou para Food Innovation, e ali nesse tempo, aí, né, fiquei 9 anos lá na Yum, desenvolvi aí fornecedores, especificações de produto, fiz vários testes, né, para poder validar esses produtos, demos treinamento em loja, enfim, foi assim também um período de muito crescimento, muita aprendizagem, e inauguramos as primeiras lojas de KFC no Rio de Janeiro, e
nesse tempo, eu acabei fazendo uma pós em gastronomia. Eu senti a necessidade de dialogar um pouco mais com esse mundo micro, né, de panela, fogão, forno, ter uma linguagem mais técnica disso. E aí eu me casei, tive 2 filhas, e aí apareceu, então, um outro momento importante da minha vida, que foi a maternidade. Então, na licença maternidade da minha segunda filha, eu repensei muito o retorno ao trabalho. E foi que eu decidi, então, sair da IAM e me dedicar 100% às crianças. Legal. Elas ainda eram pequenas e eu senti que, naquele momento, a minha função mais útil seria estar em casa cuidando delas do que alimentar uma carreira executiva. E aí eu fiquei mais sempre assim ligada ao mercado, né? Nunca tive assim uma desconexão. E eu falei para mim mesma naquele momento: eu vou ficar 2 anos me dedicando às crianças e daqui 2 anos eu vou voltar para o mercado. E deu aí por volta de 1 ano e 11 meses, a Simone Galante, que é colega do mercado, engenheira de alimentos também, ela estava começando a Galunion, que hoje é uma consultoria super renomada em food service no Brasil. E aí ela me ligou e falou assim: olha, Rê, eu estou começando a Galunion, estou precisando de uma pessoa com seu perfil, só que eu estou começando ainda, né? Ainda não tenho volume de trabalho tão grande, eu sei que você está aí em casa com as crianças, que tal você vir trabalhar comigo num esquema part-time? E aí, assim, eu soltei rojão, né? Porque era tudo que eu mais queria. Era ter um trabalho que eu pudesse conciliar a maternidade né, e seguir adiante. E aí comecei lá na Galunion, no projeto com a MPM, as lojas de conveniência da Rede Ipiranga. E aí fui ficando, né? Apareceram mais projetos, a Galunion foi crescendo, e a gente, nossa, né, começou a atender grandes clientes do segmento. E lá eu fiquei 9 anos, mais 9 anos. Renato, e nesse sentido de consultoria, obviamente, que acaba sendo uma outra realidade, né? Os universos também se ampliam, né? Porque as demandas são as mais diversas possíveis, eu imagino, né? E nesse ambiente você deve ter vivido imensas experiências, mas qual era basicamente as demandas maiores em função de consultorias? Ou seja, o que esse canal buscava mais, Renato? O que você sentia que existia um gap e que o mercado buscava mais? Olha, o mercado busca entender bastante sobre o produto que ele oferece, saber bastante a relação desse produto com o consumidor final. Então, a gente fazia bastante, pelo menos o tempo pesquisa de mercado? Bastante pesquisa de mercado, pesquisa com consumidores, também diagnósticos operacionais para você melhorar os processos dentro do restaurante, e além da parte estratégica do negócio, né? Então, assim, isso a Simone e mais outros colegas trabalhavam bastante nessa parte de estratégia. Eu ficava mais nessa linha de produto, né? De inovação, de testagem, de testar com o consumidor. E também P&D nesse caso, não, Renata? Existia demanda também de P&D nesse caso ou não? P&D que eu falo o P&D puro, enfim, Renata, eu preciso desenvolver um prato assim, assim, assado, enfim, ou qualquer coisa do tipo. Sim, a gente tinha também essas demandas, não tanto, mas aí aqui eu quero abrir um parênteses, né? Então, assim, o P&D do food service é um pouco diferente da indústria de alimentos clássica. Legal, isso é bacana você contar para a gente, Renata. Então, enquanto na indústria a sua matéria-prima, né, os seus ingredientes, você lida lá com os aditivos, com a sua matéria-prima principal,
você tenha lá um processo fabril, uma série de requisitos. No food service, você tem uma equipe para desenvolver produto, que normalmente é um engenheiro de alimentos, nutricionista e um chefe de cozinha. Você sempre tem a figura do chefe. Claro, claro. Ele começa a fazer aquelas composições dos ingredientes numa forma micro, né? Então, ali ele desenvolve lá os sabores, as combinações, e dali a gente pega e começa a montar processos para reproduzir aquela receita no restaurante. Tá. Então, tem uma estrutura diferente, a gente lida com, né, porções menores, na maioria das vezes são produtos que são preparados ou finalizados e prontos para consumo imediato. Da indústria que você tem, né, se embala e você conserva, né, corta, ali no food é bem ali o que o Ari falou, na ponta, né, está bem próximo ao consumidor final. E então, assim, o P&D, ele tem um papel de gestão. Eu sempre fiz muito essa interface da indústria de alimentos com a operação. E quando eu falo operação, são os restaurantes, né, todos esses conceitos de food. Então, você faz mais um papel de... Você é o corpo técnico daquela equipe que é formada por supply chain, marketing, operações. Né? Então, você é quem vai fazer essa interlocução com a indústria de alimentos, passar um briefing técnico. Então, por exemplo, eu vou desenvolver um sanduíche. Aí eu tenho que entrar em contato com o fornecedor de pão, de molho, de carne. Você tem que fechar toda a cadeia, né? Sim. Eu tenho que fechar tudo. Então, aí eu vou desenvolver um pão específico com cada um, né? Então, são vários ingredientes que eu desenvolvo com os fornecedores e depois junto na cozinha para poder levar para o consumidor final. Ari, quer ir você ou posso ir eu aqui, Ari? Não, eu estou aqui aprendendo um montão de coisa nova, né? Eu acho que a Renata está passando uma simplicidade aí que não é bem assim, não, porque é meio complicado. Você pode juntar todos os teus fornecedores, né? Tem um bom pão, um bom molho, uma boa carne, mas pôr tudo junto e ver como é que se comporta dentro de um sanduíche não deve ser uma tarefa muito fácil, não, né? Mas eu estou aprendendo bastante aqui, Renata. Eu acho que está sendo sensacional, inclusive para aqueles que nos acompanham, né? É um tema que dá para fazer um montão de episódio aí, mas vamos em frente, Fábio. Então, eu ia perguntar uma coisa que eu tenho muita curiosidade, Renata. Como você vem acompanhando isso já faz algum tempinho, vamos dizer assim, né? Ao longo do tempo as coisas obviamente vão mudando, né? A gente está recém saindo dessa pandemia, que também possivelmente deve ter e vai acelerar muita mudança, né? Mas de uma forma geral... Especialmente para o food service, né? Pois, então, que sofreu muito, inclusive foi uma indústria que sofreu demais, né? Mas de modo geral, Renata, como que você vem acompanhando essa mudança, até do consumidor, né? Enfim, tem tido muita mudança do perfil do que é ofertado, em termos de, por exemplo, hoje você tem muita onda do plant-based, até onde isso já chegou no food service ou não chegou, enfim, o que você tem acompanhado disso tudo, Renata? E que você pode nos falar? A mudança ela tem acontecido assim, nos últimos anos, tanto no estilo de vida dos consumidores, e assim, a demanda por alimentos prontos, o delivery, que cresceu muito no ano passado por conta da pandemia. Já era algo que já vinha caminhando, mas a pandemia ela acelerou demais, né? Acelerou, né? Essas dark kitchens que eu falei, essas cozinhas satélites, elas já existiam, algumas aqui em São Paulo, principalmente, já estavam operantes. Hoje você tem, por exemplo, cozinhas específicas só para marcas based. Então, elas são especializadas nisso. Tá. Ou gluten free ou alguma coisa do tipo, né?
Sim, está cada vez mais... Hoje o cardápio... Segmentando, enfim. Segmentando, eu diria até que um restaurante hoje que não tem uma oferta variada no sentido de atender a todos, é o restaurante que está atrasado. Né? Você hoje precisa ter o gluten free, precisa ter ali o produto plant-based, né? Tem que proporcionar aí o maior número de opções possíveis. Eu tô rindo porque assim, isso. Eu tô rindo porque juntando com o que o Ari falou, imagina o trabalho que tem tido o pessoal, né, Ari? Não, eu estou imaginando que eu compro pizza aqui numa pizzaria, com todo respeito, eu gosto muito, mas ela é pequena, né? E ela já me oferece pizza gluten free, né? Então, eu fico imaginando o trabalho que deve ter dado para esse grupo aí desenvolver um produto de boa qualidade e atendendo a esse requisito nutricional específico, né? Mas os nichos estão aumentando e eles já deixam de ser nichos, né? Passam a ser partes da categoria ou uma nova categoria, né? Que é o produto mais saudável, né? Como é que você vê o presente e o futuro, Renata? Então, voltando um pouco nessas tendências, essas mudanças dos últimos anos, outro nicho que eu vejo crescendo são das marmitas prontas para consumo, que a gente está vendo tanto no canal dele como em gôndolas de grab and go, e nos supermercados, nos varejistas. Você já tem aí bandeiras de restaurantes que, por conta da pandemia, acabaram desenvolvendo suas receitas ícones em formato de marmita, para quem passar pelo supermercado poder levar um pouco dessa experiência dessas receitas para dentro de casa. Olha aí, Ari, olha a novidade do canal aí, tá vendo? Em primeira mão, assim, ó. Isso é uma coisa que me chama muita atenção, uma coisa que eu não tinha olhado para isso ainda, sinceramente, Renato. Não, isso aí nós temos que explorar bastante, né? Inclusive, Renata, chega um horário do canal, porque assim, eu não sei se você sabe, o Ari é um empreendedor nato, enfim, e ele tem se metido em muitos empreendimentos, né? Então, agora, inclusive, ele está querendo montar um restaurante food service para servir marmitas para a população perto de onde ele mora. Faz meia hora que eu tomei essa decisão. Só que aí, Renato, o Ari, apesar de ser engenheiro de alimentos, ou mesmo que não fosse, ele não sabe, não conhece os meandros de tudo isso. Então, né, sabendo que tem a Renata, ele precisa contratá-la, enfim, e precisa conversar contigo para saber como é que faz tudo isso. Conta para a gente como é que a Renata trabalha hoje, como é que o pessoal contrata a Renata, como é que é o teu trabalho hoje, Renata? Você oferece os seus serviços, né? Exatamente. Claro que depois dessa consulta que você vai ter que fazer com a Ari, tudo isso e tal, né? Mas conta pra gente, para os próximos clientes aí, como é que eles fazem, Renata? Vou contar um pouquinho. Bom, então eu saí da Galunion ano passado, depois de 9 anos lá, e comecei a empreender como empreendedora individual nessa área de prestação de serviços em P&D para food service, que é como a minha empresa está posicionada. Então, minha empresa hoje chama Memoit, memo de memorável, de memorable, que faz um link com... eu também desenvolvo um projeto de mestrado na Unicamp, que tem a ver com experiências multissensoriais e respostas afetivas. Então, opa, que legal isso! E lá eu aprendi, então, esse mecanismo por trás das escolhas alimentares, que tem a ver com a formação de memória. E, então, eu acabei pegando essa palavra, né, essa raiz, para levar para a marca. Só que essa Memoit, ela começou como uma página do Instagram, que eu criei para divulgar todo o trabalho do mestrado. E aí, na pandemia, toda essa reinvenção aí de vida, eu falei assim, não, vou pegar esse nome e vai ser o nome da minha empresa e vamos embora. Legal. E aí eu dei ela como uma empresa posicionada, né, como P&D para food service,
e o foco é desenvolver, então, pesquisas, estudos, experimentos, avaliações de produto, né, de insumos, tanto na indústria, né, atendendo a indústria de alimentos, como também operadores, né, nos seus produtos. Porque uma coisa é assim, às vezes você tem um insumo da indústria que não necessariamente ele se encaixa bem na sua operação de restaurante, porque cada operação é diferente. Você tem lá um espaço que às vezes limita, você tem equipamentos, então às vezes você tem uma fritadeira, você tem um forno, tem um fogão, dependendo do seu processo, você tem que adequar o que o mercado oferece de ingrediente. Bacana. Depende muito do conceito do seu produto final, do padrão de qualidade que o restaurante quer entregar. Então, existe toda uma engenharia por trás para você pegar as melhores ofertas do mercado e plugar nessa operação. Então, por isso que o trabalho que, no caso, o P&D acaba desenvolvendo porque consegue ter essa visão sistêmica desde a indústria, né, todo o processo de dentro da cozinha, até chegar nessa experiência multissensorial com o cliente final. Legal. Então, a Memoit, né, que eu trago? Eu trago essa experiência, esse olhar sistêmico, e então consigo assim, né, ter um olhar que eu posso com segurança dizer para o meu cliente, olha, isso aqui cabe, isso aqui não cabe, isso aqui performa, isso não performa, né? A gente poder entender um pouco esse mercado de insumos, entender um pouco da cozinha, e, então assim é um trabalho assim até de clínico geral, sabe, Fábio e Ari? Né, você tem aquela visão do todo, né? Aquele olhar holístico que é técnico ao mesmo tempo. Claro. Né? Então, isso fala assim, puxa, eu trabalho técnico no food service, é o específico do específico, mas mesmo assim, ainda o meu olhar é de um clínico geral. Ari, eu estou ouvindo a Renata falar aqui, não sei se você vai concordar comigo, né, Renata? Depois eu queria até um comentário teu sobre, enfim, você mexe muito na ponta, realmente, né? Quer dizer, é o produto ali que está pronto. Com certeza. E aí tem dois aspectos super importantes que têm muito a ver com o nome do canal, né? Um deles é a saúde, quer dizer, o quão saudável é aquilo que você está ofertando, né? E tem que ser, e o outro é o sabor, né? Tem que ser gostoso, né? Enfim, no fundo, no final, a pessoa vai no teu restaurante ou gosta daquele prato, no fundo, pelos dois fatores, né? Então, eu queria que você comentasse aí a importância disso aí, o olhar do food service para isso, Renato, um pouquinho. Sabor e saúde, eu acredito que hoje é a meta principal de todos nós que trabalhamos com alimentação. A gente sabe que o sabor é aquilo que atrai, que gera prazer no alimento, né? O principal componente. Então, não adianta você ter um produto maravilhoso se ele não for saboroso, né? Isso a gente já tem milhares de pesquisas que falam disso. E a saudabilidade, obviamente, que é o outro eixo que garante a nossa sobrevivência, a nossa longevidade. E, então, já se sabe hoje que existe uma relação entre saúde e alimentação. Então, cada vez mais, o que a gente quer entregar mesmo é saúde, sabor e saúde. Sabor e saúde. Sabor e saúde. E assim, o trabalho tem sido feito, tá? Eu acho que a indústria de alimentos tem se empenhado muito para poder desenvolver tecnologias e ingredientes para atender essa demanda de sabor e saúde. A gente sabe que tem limitações, não é? Então, mas tem muita gente bem intencionada, né? Isso eu posso dizer bastante. E as soluções estão aparecendo, sabe? Por exemplo, muitas redes já de restaurante têm trabalhado o Clean Label, por exemplo, já há anos. Quando eu estava na IAM, que foi de 2001 a 2010, eu fiz projeto de redução de sódio, fiz projeto olha só que legal. de redução de gordura trans nas frituras, fiz uma série de produtos que era uma categoria que chamava Better for You, que era tudo já com esse foco olhar já. na qualidade.
Conheço Bacana. bem o Better For You, porque eu comecei com funcionais foi na década de 90, né? E isso era muito forte naquele momento nos Estados Unidos. Aumentou, mas já era muito forte. E substituição também de processos, né? Diminuir a fritura, passar para processos, por exemplo, carnes assadas, o sous vide, né? Que é um processo de cocção lenta, que você preserva bastante esses aspectos do sabor e da saúde no alimento. Então, assim, você vê que interessante, o consumidor, né, e nós somos consumidores também, vai demandando algo novo, e nós, né, precisamos assim, caminhar, trabalhar, estudar, pesquisar para poder atender a tudo isso. Então, Renata, dentro até de tudo isso, se o Ari me permite mais uma pergunta. Estamos chegando. Se o Ari me permite mais uma pergunta, enfim, a gente tem ouvido falar muito hoje, né, sobre reciclagem, né, sobre esse movimento de upcycle, tudo isso, e isso dentro do mundo do food service, eu acho que sempre foi, né, e é um grande desafio, né? Você tem visto alguma diferença nesse sentido no aproveitamento, quer dizer, do que seria efetivamente um possível resíduo das cozinhas, tudo isso? Você tem sentido alguma coisa nova nesse sentido para esse mercado, Renata? Olha, o que eu tenho visto é o maior engajamento nessa parte de separação de resíduos, né? Por exemplo, o óleo, né, que é descartado nos restaurantes, isso já era uma prática já relativamente antiga, né? Assim, do ano 2000 para cá. Ok. E tem uma empresa que recolhe esse óleo usado. A parte de desperdício ainda tem muito espaço para crescer, principalmente aquele produto que fica mantido dentro de uma estufa, de uma vitrine, por algumas horas, e chega no final do dia ele é descartado por uma questão de validade sensorial. Não porque ele... Não nutritivo, não de segurança, não simplesmente... Então, ele esteja impróprio para consumo, né? Então, por exemplo, um pão de queijo. Depois de algumas horas ali na estufa, ele vai ficando ressecado, duro. Ninguém quer comprar um pão de queijo naquela condição. Mas é um produto que ele pode ser reprocessado, vamos dizer assim, de uma outra forma e beneficiar, né, não ser descartado e beneficiar alguém que possa consumir. O que eu tenho visto, que é legal, aqui em São Paulo, alguns estabelecimentos, eles separam esses produtos que estão vencidos sensorialmente, dão um desconto para quem quiser comprar e levar. Legal. Então, dou lá 30% de desconto num pão que ficou ali na cesta da padaria. Aí você leva aquele pão com desconto, aí você chega em casa, põe no forninho, né, faz alguma coisa e retrabalha esse pão para consumo, né? Então, assim, aquilo não vai para o lixo. Até porque nutricionalmente está perfeito, né? Está perfeito. Seguro, né? Está seguro. Eu sei que em restaurantes de coletividade é bem comum você fazer um melhor uso de cascas, talos e né, dos hortifrutis. Eu acho que isso é muito mais bem estabelecido do que nos restaurantes comerciais. Bom, Renata, chega um momento aqui que é crucial e o Fábio sempre deixa para mim esse momento, né? A gente tem uma limitação de horário no quadro, né? E, por incrível que pareça, hoje a conversa está indo mais longe do que a gente imaginava, né? Você está conseguindo nos entreter aqui de uma maneira fenomenal, parabéns. Muito bom, isso me faz pedir a você duas coisas, né? Primeiro, que você aceite novamente um convite para poder voltar aqui e dar continuidade a essa sua história e essa
aula de food service que você está dando para a gente, porque não é algo que se aprende só na faculdade, tem que estar na prática mesmo, né? E o segundo é como a gente chega ao final do nosso tempo disponível, né? A gente sempre pede ao nosso entrevistado deixar uma mensagem, falar uma coisa bonita, para que fique realmente um fechamento bastante agradável para todos aqueles que nos acompanham. Então, fique à vontade e peço desculpas realmente por estar interrompendo, mas você nos promete voltar, por favor. Sim, Renata, desculpa te cortar. Antes de passar para ti, enfim, eu também quero deixar uma finalização aí. Primeiro, obrigado. Super rico, super rico de informações, novidades, né, Ari? Enfim, tudo isso. Isso, nossa. Eu vou deixar para quem quiser buscar os serviços da Renata, enfim, e quiser trocar alguma ideia ou qualquer coisa do tipo, eu vou deixar linkado, enfim, no vídeo publicado, tá? Quero reiterar meus agradecimentos, enfim, pela tua presença, pelo teu tempo e, sem dúvida nenhuma, por todo esse conhecimento novo que você trouxe para a gente. Enfim, é um mercado extremamente importante e interessante ao mesmo tempo, né? Então, muito obrigado. Obrigado, Ari, pela presença semanal. Que bom estar contigo, tá? Um prazer. Eu deixo para a Renata finalizar aqui com chave de ouro, tá bom? Grande abraço, Renata. Obrigada, Ari, obrigada, Fábio, de novo pela oportunidade. Com certeza eu quero voltar, porque a história que bom. É longa e ela está sempre... os capítulos continuam, então Exato. Vem muita novidade de food service pela frente. Bom. Certamente. Com certeza eu quero voltar. E o que eu quero assim, deixar como um fechamento aqui, a gente está vivendo aí um momento histórico da humanidade. Acho que não só eu, como muitas outras pessoas pararam para refletir, para olhar um pouco para dentro de si. E o que eu tirei assim, de resultado que eu compartilho está sempre procurando acreditar naquilo que você gosta, nos seus sonhos, porque eu acho que a grande entrega que a gente pode fazer para o mundo está dentro daquilo que a gente gosta, genuinamente, aquilo que a gente faz bem, com carinho, com amor, né? Pensando sempre como levar bons frutos, né? O melhor que a gente tem para o outro. Então, eu acho que para a gente sair dessa condição de mundo que vivemos agora, né? Nessa pandemia, se cada um pudesse, né? Olhar para dentro de si, pensar no seu melhor e poder entregar isso, acreditar que é possível, né? Quantas coisas na minha vida que na época pareciam impossíveis e elas se tornaram possíveis, né? A possibilidade ela vem de cada um de nós, né? Então, acho que um mundo diferente, né? Com mais saúde. Saúde. Ele depende muito da nossa confiança, da nossa fé de que é possível. Bacana, legal. Renato. Mesmo que seja uma contribuição pequena, vale e conta, né? Vale, conta. Conta. Isso aí, Renato. Cada gota conta. Essa gota é necessária. É isso aí, gente. Tá bom, Renata. Renata, obrigado. Foi Olha, é lamentável a gente ter que parar aqui, mas vamos voltar, né? Muito obrigado mesmo, de coração mesmo, muito obrigado. E o canal está sempre aberto para você e a gente tenho certeza absoluta que nós vamos fazer muitas outras coisas juntos aí. Tá bom? Pode contar. Legal, comigo. Pessoal. Obrigado. Sempre. Igualmente. Grande, Renata, da mesma aí, forma. pessoal. Grande abraço. Beijão. Tchau. Abraço, Ari. Tudo de bom. Um abraço. Até mais.